Pois bem, amados irmãos, saudações a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para lhe apresentar mais um programa Vencendo Vem Jesus com o pastor Francisco Rodrigues de Melo. Você pode assistir os cultos ao vivo do pastor Francisco através do canal Restaurados e nós estamos em Curitiba, onde você pode vir pessoalmente na Rua Teófilo Wisniewski, número 172. Que Deus possa fortalecer a sua vida e te abençoar por estar assistindo mais este vídeo. Em tempo, peço que você também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para que você receba das novidades dos vídeos no canal. Deus te abençoe e vamos a mais a esta abençoada pregação em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A revelação de Jesus Cristo em cada um de nossos corações. É hora de todo mundo viver unido, cada um com a sua espécie de semente. E depois ele desce uma nova Jerusalém e aí teremos uma eternidade. Você crê nisso? Quero chamar a atenção de nossos ouvintes para mais um programa e quero fazer referência aqui da Escritura em São Lucas, capítulo 24, verso 47, onde nós encontramos: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que me chama a atenção neste verso, para iniciarmos este programa, é essas palavras tão bem colocadas, bem alinhadas, não deixa nada a desejar. É uma mensagem que traz conclusões específicas para a vida de um cristão que se arrepende de seus pecados e passa a ter o desejo de se identificar. Eu também tenho crido nestas verdades da Bíblia. Esse argumento, vamos assim dizer, baseado neste verso, que Pedro foi um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado, estas instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo. E continuou até que os corações dos ouvintes ficaram tão comovidos e sentindo-se condenados, porque a maneira pela qual eles expressaram ali aquelas palavras, claro que a gente nota, eles estavam tanto preocupados.
é como que tinha chegado no fim do caminho que era acostumado a chegar e agora encontrou um impedimento, a necessidade de saber melhor a respeito. Você vai observando, mas ao ter o entendimento aberto ali, depois de escutado estas instruções, então ele começou a pregar inspirado pelo Espírito Santo e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram também comovidos e sentindo-se condenados. Aí sai dos lábios deles esta pergunta. Perguntaram a Pedro e aos demais que estavam por ali: que faremos, varões e irmãos? Porque esse tipo de pergunta mostra para qualquer um que meditar, que olhar aqui, que eles estavam preocupados. Haviam chegado a um ponto que parece que não tinham seguimento seguro, pelo que já tinham vivido até ali. Que faremos? Agora, Pedro não hesitou. Firmemente ele deu a prescrição, porque sentiu que eles estavam exatamente num ponto onde tinha que ser indicado a eles uma saída segura. Você acha que tinha alguma autoridade, um pouquinho, pelo menos, mais capacitada que Pedro dentro disso para ajudar aquele grupo de pessoas? Não. Foi Pedro mesmo. Pedro deu a prescrição correta para eles. Mostrou para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Talvez eles estavam ali preocupados em si mesmos, mas não tinham tido isso, que eram os pecados que eles precisavam de conseguir ter um acerto, um pacto. Então Pedro deu a prescrição correta mesmo. Falou a eles para se arrependerem, serem batizados no nome do Senhor Jesus e recebereis. Esse é um processo que continuaria. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, sem a prática disto que ele ordenou, está claro que não tinha caminho para receber o Espírito Santo. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus, muitas vezes usa esse argumento, e aceitam as palavras diretas do Senhor Jesus de Mateus 28:19. Porém, não aqui, as de Pedro em Atos 2:38. Para ser um duvidoso num apóstolo como foi Pedro, é muita ousadia. Você deveria não fazer isso mais, volta atrás nisto. Para de ficar com esse argumento de que Pedro errou e tal. Você não tem escritura para provar esse erro aí. É hora de aceitar o que está escrito, porque isso que está escrito foi por inspiração dada pelo Espírito Santo. Não podemos reprovar isto, porque estaríamos tentando reprovar o Espírito Santo. Foi Pedro quem falou no dia de Pentecostes ou foi o Espírito Santo? Tem que aceitar. Aquilo era o Espírito Santo em Pedro, falando aquilo. Pedro mesmo disse que era o Espírito Santo mandado dos céus. Sua primeira carta, capítulo 1, verso 12. Ou você vai querer admitir que o Pedro aqui, com a sua própria palavra, a sua própria carta, está desmentindo aquilo que já havia passado, assistido.
no Pentecostes. Observe isso, Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves. Você esqueceu disso? As chaves do reino. Daria o Senhor Jesus as chaves do reino. Se o Pedro tivesse cometido o erro, que muitos pregadores até falam que ele errou, e Jesus ia dar a chave do reino para um apóstolo errado, como é que fica? Essa expressão, Pedro errou, você tem que retirá-la, porque não era Pedro falando. Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves do reino. Mateus 16, verso 17, 18. Não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras. Aceita? Estamos lhes dando uma advertência, um chamado de atenção. Para com esse argumento. Ele entristece o Espírito Santo. Esse argumento é só para isso. É melhor crer do jeito que está escrito, falado, expressado. E Pedro continua: para que lembreis das palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. Na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2. Meus ouvintes, aqui nós somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento dos apóstolos. E o apóstolo Pedro, ele ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. E falamos assim mesmo, foi Pedro que ordenou, o Espírito Santo estava nele para ordenar isso. Então foi pelo Espírito Santo. O senso comum, meus ouvintes, lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação. Esse livro dos Atos é a igreja em ação. Esse livro dos Atos tem que continuar. Você começa no primeiro capítulo e vai até chegar no último, e depois você volta, ele continua até a vinda do Senhor Jesus, como toda a Bíblia, para ser praticado, vivido. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação mesmo. E se a batizaram, então, assim é como se deve batizar. Você gostaria de ficar com um batismo que nunca foi usado pela igreja primitiva? Como é que pode você arriscar tanto assim? É hora de rever isso. De coração aberto, irmão. Consulte as Escrituras. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e Deus lhes encherá com o seu Espírito. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nestes últimos dias. Mas isso é antigo, tem muitos que batizam em nome do Senhor. Não, quando eu falo de batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, é um comportamento nas todas as Escrituras, a ordem da igreja. A mulher na sua posição certa, o homem assumindo a posição que às vezes foi cedida por falta de luz na própria palavra de Deus. Não é só batismo em nome do Senhor Jesus mesmo, não. Isso não é difícil de encontrarmos muitos que se batizam assim. Mas nós estamos colocando isso como um padrão inicial para ter a descida do Espírito Santo e você continuar produzindo os frutos do Espírito
como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, deve desejar ser de fato dessa maneira, viver desta maneira. Você aprenda uma lição com estas escrituras que vamos mencionar aqui. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Ficam pensando em Jesus como uma segunda pessoa, quer dizer que é só do tempo que ele nasceu para cá e tal, então agora nós temos esse Novo Testamento e tal. Não, ele não é simplesmente esse Novo Testamento, não. Ele é Jesus Cristo, é o Jeová, é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Você observa isso? As Escrituras dizem no Salmo 24, versículo 10, Jeová, quem é o Rei da Glória? Olha a pergunta do salmista. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 10, traz isto. Se você chega no Novo, está escrito, Jesus, porque se conhecessem Jesus, se conhecesse a Jesus, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Tem dois senhores da glória. Aqui no Salmo 24, Jeová. Aqui no Novo Testamento, é Jesus, é o mesmo. Nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Olha, essas são as Escrituras. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Jeová. Isaías disse no seu capítulo 44, versículo 6, ele diz, Jeová, está se referindo a Jeová, assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Ora, Isaías cometeu um erro? Não, está certinho. Fora de mim não há Deus. Agora você veja no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, vê Jesus, aqui está se referindo a Jesus. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o primeiro e o último. Isso está falando do Senhor Jesus. Sou o primeiro e o último. Para onde é que foi as três pessoas aí? Jesus quem está aqui. Ele dizendo, sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Apocalipse 22, versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tem mais lugar aí para quem? É Jesus ou não é Jesus? É a Bíblia. Se identifique com ela. Mostra que de fato você tem saído de Deus e, portanto, você tem que voltar para Deus. E voltar para Deus é pelo caminho, mesmo caminho que você tem saído de Deus para chegar aqui, você tem que chegar lá. Se veio de lá, volta para lá. Então, não estaria dentro da predestinação e eleição de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz de Jeová, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 10. Isso é Jeová falando. No Novo Testamento, Mateus 12, versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, é ou não é o mesmo de Êxodo?
até do sábado é Senhor. Mateus 12, verso 8. São as Escrituras, eu estou citando-as nesta hora para você que quer tomar conhecimento da verdade de Deus. Vamos mais em Êxodo 3, versículo 14. Vai falar deste Jeová. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Veja o Novo Testamento. Jesus, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aquele que estava lá com Abraão, Sara, e comeu e tal. Você tem que ter uma classe de fé bem acima dessa fé trinitária. Só esta classe de fé das Escrituras, da revelação de Jesus Cristo, nos colocará na posição certa, como essas Escrituras estão dizendo. Observou você? Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem falou eu sou? Não foi Jesus. Olha, é hora de estar identificado com a verdade da palavra de Deus. Observe Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeová, aqui Jeová: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Chega no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Olha, há muitas outras. Que Deus te ajude. Ter tido o entendimento aberto para conciliar essas Escrituras em sua alma e você saber que o caminho do alto tem estado diante de você através de mais este programa de fé. Deus te ajude, te conceda entendimento aberto para compreender as Escrituras. Amém. Jesus prepara um lar para dar a quem a vitória
Jesus.